Arlindo, que manhã linda, né? Agradabilíssima, né? Que manhã linda. Então, assim, primeiramente, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais essa terça-feira, podendo conversar, podendo trabalhar mais um pouquinho, né? Que isso realmente nos dá um gás muito grande, né, Arlindo? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, demais, né? E realmente Ele é o caminho, né? Então, se a gente olhar, nós nunca estivemos sozinhos, né? Essa semana eu fiz muito essa reflexão, Arlindo, de como Deus é o caminho, como Deus é a vida, né? Nós nunca estivemos sozinhos. Vamos olhar nos momentos mais difíceis da nossa vida, onde a gente tinha a impressão que nós estávamos só. E aí, hoje, você já tem o resultado, porque você já tem a lembrança desse momento. Percebe que você não esteve sozinho? É verdade. É, né? Verdade. Então, eu acho que nós temos que reforçar sempre essa nossa fé, Arlindo. Principalmente porque a gente não sabe ainda o que vem pela frente, né? E aí a gente vê tantas pessoas sofrendo tanto que a gente fica até com vergonha de dizer que nós temos problema, né? Então, essa semana eu fui até convidada para falar sobre o voluntariado, né? E a gente está aí às beiras da festa do Divino, né? Onde essa festa é tão importante na nossa cidade, né? Onde a cidade realmente fica com uma energia muito positiva, porque são muitas pessoas rezando, de todos os credos, mas todos, até onde eu sei, né? Me corrija se eu estiver errada, todas reconhecem, né, e aceitam o Divino Espírito Santo, né? Uhum. Então, esse momento é muito importante na cidade. E aí entre os voluntários, né? Porque essa festa sem voluntário, ela não existe, né? Desde que foi criada, né? E essa festa é muito antiga, né? Eu mesmo sou voluntária já, acho que já está aí rodando pelos 30 anos eu sou voluntária da Festa do Divino, né? É uma das festas mais tradicionais aqui no Alto Tietê. Sim, e muito bonita, né? Muito bonita. Então, a gente vê várias críticas, né? Mas as críticas fazem parte, né? A gente escuta muito falar da questão dos valores, de preço, dos produtos, essas coisas todas, porque, Arlindo, eu penso, e eu quero te ouvir também como um jornalista, que às vezes os valores estão muito altos. Mas se nós formos observar, Lindo, que quando você desce ali embaixo para tomar um café com pão na chapa, o custo que você tem, né, não é muito diferente daquilo que você paga na festa. E a festa, por sua vez, ela também passou aquela época que tudo era doação. Né? E as pessoas ficaram com isso, mas tudo é doado para a festa. Não é verdade, não é doado, né? Mesmo as entidades, né? E a gente tem algumas entidades que realmente dependem desse dinheiro da festa. Esse dinheiro da festa faz toda a diferença, né? Para manter as entidades, elas precisam comprar todos aqueles produtos. Hoje já não se consegue mais doação dos produtos que faz para vender nas barracas. Então, os voluntários realmente fazem muita diferença, né? Mas eu comecei falando do voluntário exatamente por isso, porque aquele que ajuda ganha muito mais do que aquele que recebe. Como faz bem ajudar, né? Quando a gente pensa que a gente está ajudando o outro, na verdade a gente está ajudando a gente mesmo, né? Então, fica aqui até o convite para que você sempre procure ajudar, as entidades estão sempre precisando, são 10 dias de festa, então haja voluntários, né? As pessoas estão envelhecendo, então principalmente na festa, a gente percebe que a faixa etária dos voluntários já são aí de 50 a mais, né? Minimamente de 50 a mais. Então precisamos ter mais jovens, né? Também ajudando aí como voluntários, porque os voluntários são necessários não só na quermesse, mas como também na procissão de Pentecostes, né? Que é um momento muito importante, né? Dentro da cidade, um momento de muita fé, né? Tem as alvoradas aí que logo vão começar, né? É um momento maravilhoso mesmo que a gente vai entrar agora nos próximos semana que vem, né? Se Deus quiser ir na cidade, né? A senhora colocou muito bem, dona Juraci,
Muitas pessoas talvez não tenham essas informações, mas a festa do Divino, tradicional festa do Divino que acontece na nossa cidade anualmente, teve edições que não foram executadas em função da pandemia, ela tem um cunho social muito grande, porque eu conheço várias entidades que são beneficiadas Sim. com a arrecadação, com os recursos, umas vendendo seus produtos e outras são cadastradas para receber parte do que arrecadou para elas poderem, para ser ajudada na sua situação econômica, em alguma obra que ela está. Conheço várias entidades e nas edições que nós não tivemos a Festa do Divino aqui, essas entidades tiveram uma dificuldade muito grande. Então a senhora colocou muito bem, porque ela tem um caráter social muito grande. Muito. E eu conheço pessoas que ficam esperando esse evento para se cadastrar para ser um voluntário. Muitas pessoas que querem se doar com essa ação de trabalhar na Festa Divino, sem contar o afogado que nós temos também, né? Ah, sim, e esse dia do afogado gratuito, né, onde você vê as pessoas de baixa renda, né, indo nesse dia, né, para comer o afogado, que é um dia muito bonito, inclusive, que normalmente é no sábado, né, no último sábado da festa, né, que é a entrada dos palmitos, que é outra coisa maravilhosa. Então você pensa, a entrada dos palmitos é a mesma coisa, gente, haja voluntários, né? Esse ano eu ouvi alguma coisa, inclusive, que está tendo dificuldade para conseguir aquelas carroças de boi, né? Porque é uma coisa que vai acabando mesmo, né, lindo? Que pena, né? Mas é coisas que é assim mesmo, né? A gente tem que ter essa compreensão, né? É verdade. Mas é lindo. Agora, mudando um pouquinho, né? Na terça-feira nós tivemos aí a inauguração, é isso? Você foi? Porque eu, infelizmente eu trabalho, né? Na universidade, o meu horário realmente não permitiu que eu estivesse na inauguração, né? E como foi? Você gostou? Eu estive presente na entrega desse espaço, né? Nós havíamos comentado aqui anteriormente que o prefeito e a Secretaria de Assistência Social, através da Celeste, estaria entregando essa casa com capacidade para, inicialmente parece que 11, né? 11... Não, inicialmente era 12. Seria 12, exato, só fiz a correção correta. Inicialmente era 12, mas não foi possível, parece que vai atender 12. Eu estive presente até... Vai atender 11. 11. Estive presente, conhecendo as edificações da casa, é uma casa adaptada, com todas as acomodações, elevador inclusive, porque os quartos são no piso superior. E no cerimonial, o cerimonialista fez questão de agradecer todos aqueles que colaboraram para a conclusão dessa casa, que foi uma casa que teve um impacto jurídico muito grande, porque aquela região ali, até eles conseguirem fazer entender que ali seria uma residência, teve um impasse, demorou um pouquinho. Mas enfim, a casa está entregue, tive a oportunidade de ir lá acompanhar, fizeram um elogio à sua pessoa, mesmo a senhora não estando presente. Muito obrigada. Bom saber disso. Pelo fato da senhora também ser uma parceira, né, uma pessoa atuante que se preocupa muito com essa causa, né? Reconhecer o déficit, que parece que é uma fila de mais de 30 aguardando, né? O prefeito se comprometeu aí a tentar zerar essa fila e parece que tem um outro espaço, parece que na Vila Mogi Moderna, alguma coisa assim que está já com essa previsão de atender também. Na verdade não é bem assim, né, Arlindo? Previsão é uma previsão que está lá atrás já, né? Se você estiver falando da casa do Mogi Moderno, que é uma casa que está sendo já prevista para idosos moradores de rua, né? Isso está um impasse muito grande, né? E precisa desatar esse nó, né? Mas todo nó, Arlindo, faz um nó no seu sapato para você ver. Se você não se dedicar a realmente desfazer esse nó vai continuar. E você vai continuar aí colocando o sapato de uma forma muito desconfortável, né? Apertado. Então, esse nó já está muito antigo. Precisa se resolver, precisa desatar esse nó. Por quê? Quem está esperando por essa casa são seres humanos que já foram selecionados, que entre aqueles 30 e poucos idosos moradores de rua,
nós temos aí em torno de 16 que urgentemente precisa ir para uma casa de repouso. Alguns já morreram nessa fila, que eu costumo chamar de fila da morte, né? Porque, por que eu falo fila da morte? Uma, pela demora, e o idoso não pode esperar muito tempo, né? E dessa casa, ela está com vários problemas na vigilância, e as pessoas costumam sempre virar o seu farol para a vigilância. Não, a vigilância está no seu papel corretíssimo. Ela tem sim que seguir a legislação. A legislação, toda a legislação, quando ela é publicada, não é por acaso. Todos os itens são muito bem analisados, né? Então, tem vários itens, por exemplo, que a vigilância, ela não abre mão mais. Então, hoje a vigilância, inclusive, está mais atenta, diria assim, tá certo? Para não liberar casas sem ela estar 100% em condições. Por quê? Porque o passado, né? O passado sempre justifica o presente, né, Lindo? E aí, o passado mostrou para a vigilância que, por vezes, ela deu uma flexibilizada e os danos foram muito ruins para aqueles que estavam fazendo uso daquele serviço. Então, aquela flexibilizada, na verdade, foi uma irresponsabilidade. Flexibilizou por quê? Né? Mas porque os idosos estavam precisando? Sim, precisam, não tem a menor dúvida, mas da casa em condições de uso, né? Então, você imagina, você acabou de dizer dessa casa, imagina se a vigilância aceita e concorda que era uma casa, como você diz, de 2 pavimentos, onde os quartos são no segundo pavimento, se a vigilância aceitasse sem um elevador, como fica, né? A pessoa idosa que já tem limitações no seu caminhar. Então, ela não pode aceitar realmente. Então, ela está lá aguardando, ela não liberou ainda, e é isso que eu quero falar, né? Então, essa do Mogi Moderno, na verdade, teve está tendo vários problemas também com a entidade, né, que respondeu ao edital, né, para estar conseguindo fazer, mas esse impasse tem que ter um final. Por quê? Porque tem pessoas morrendo, aguardando que se resolva esse problema. Essa casa da Aristeu Ribeiro de Rezende, eu tive uma alegria e uma tristeza, Lindo. Uma alegria porque recebi o convite da inauguração, e uma tristeza por poder ter que dizer hoje para você que faz uma semana, porque foi exatamente na terça-feira passada que se inaugurou essa casa, e até o momento nós não temos os idosos nessa casa. Então, assim, inaugurou por quê? Por que essa antecipação? Por que não aproveitou para agilizar o que precisa ser agilizado? Então, assim, de quem é a culpa? Né? É da entidade, né, que se comprometeu, que respondeu ao edital, ou é da prefeitura? De quem é a culpa? Por que idosos ainda estão morrendo, Arlindo, e à mercê da própria sorte em hospitais? Você sabia, Arlindo, que 3 idosos que vão para essa casa, eles estão aguardando, faz 30 dias na Santa Casa, e o outro faz 5 meses no Hospital Luzia de Pinho Melo. Não, isso é de uma injustiça imensurável. Nós não podemos aceitar isso. Então, a casa foi inaugurada, mas que é isso? E cadê os idosos? Por que os idosos não estão nessa casa ainda? Então, era para ser 12. A casa não comporta, é 11. Mas seriam 11 vidas que já estariam ali, vivendo o seu dia com um pouquinho mais de dignidade, e não da forma como eles estão até hoje, pelo mesmo motivo que levou eles a entrarem nessa lista, eles continuam. Já tenta, quer dizer, pensa na esperança que aflorou na terça-feira passada, onde eles imaginaram que na quarta-feira eles já estariam sendo transferidos. Foi assim que o Conselho Municipal do Idoso
pensou. E mais uma vez estou aqui trazendo para você e para os nossos ouvintes, porque eu penso que a população tem que saber exatamente o que acontece. Ah, ótimo, inaugurou, parabéns, muito bem. É isso que tem que acontecer mesmo, mas não aconteceu de fato. E a população, de uma forma geral, assim como você, Arlindo, imagino que você estava pensando que os idosos já estavam lá. Não, não estão. Então, o Conselho Municipal de Idosos está pressionando, inclusive nós vamos ter uma reunião ordinária normal, que hoje é a segunda terça-feira do mês, e toda segunda terça-feira eu já convidei aqui, volto a reforçar o convite à população. Essas reuniões são sempre abertas, pode participar no Conselho Municipal de Idosos, que fica aqui na rua Francisco Franco, 133, no antigo prédio da Universidade Brás Cubas, né, que é onde fica o prédio da assistência social, e nós estamos assim, bem ao lado, porque nós estamos vinculados à Secretaria de Assistência Social. Então, Arlindo, é com muita tristeza que eu trago essa notícia hoje, que pessoas, além de estarem correndo risco de contaminação dentro de um hospital, tem algo muito mais grave, que é que existem pessoas, e pessoas por vezes também idosos, precisando entrar no hospital para fazer uma cirurgia, né? E não pode, porque lá tem 2 pessoas, né, deitados numa cama há 5 meses esperando para poder sair, porque não tem para onde ir, não tem família, não tem ninguém que cuide, são pessoas que já precisam de cuidados e estão lá. Uma na Santa Casa e 2 no Hospital de Luzia de Pinho Melo. Então, é muito triste isso. Juraci, essa situação me causa perplexidade, porque eu, exemplo dos demais que estiveram presentes na inauguração, claro que imaginamos que uma vez entregue o prédio com toda a edificação, já foi avaliado por todos os órgãos, está perfeito, a mobília já se encontra, já tem uma entidade que participou do processo de chamamento, é responsável, imagino eu que já estaria atendendo, pelo menos na próxima semana, né? Fechando a semana da inauguração, na próxima semana, eu imaginei eu que fosse isso. Agora, eu fico aqui estarrecido, além dessa situação que a senhora já trouxe para nós, desses idosos que estão lá, acamados num hospital, e criou a expectativa deles serem transferidos e não foram até o momento, tem aqueles que nem lá estão. Onde é que estão esses outros idosos que estão na fila? Como que eles estão sendo atendidos ou quem está atendendo eles? Então, ninguém está atendendo, Arlindo. Eles continuam dentro da sociedade, né? Então, assim, eles provavelmente, e na sua maioria, como acontece isso, né? Eles procuram centros de referência de assistência social e a assistente social, então, do equipamento, do território, coloca o nome desse idoso e depois de ter feito toda uma varredura da real necessidade desse idoso de ir para uma instituição de longa permanência, se ele não tem família ou se comprovadamente a família não tem como cuidar, ele já passou por tudo isso para depois ele entrar na lista. Não é assim, dá o nome, olha, eu preciso que o seu Osvaldo vá para a lista. Não é assim. Tem tudo isso. Antigamente era assim. As pessoas chegavam na porta da entidade e pediam uma vaga, né? E aí contava toda uma história e tal, que nem sempre era uma realidade. Eu participei muito disso, porque há muitos anos atrás, eu, dentro do Instituto Pro Mais Vida, onde eu sempre fui uma voluntária e sou até hoje, é mesmo uma entidade do coração, gosto de todas, mas pelo meu ligamento, principalmente de amizade com o Padre Vicente, né, que já está aí com seus 95 anos, meu grande amigo, amicíssimo, adoro o Padre Vicente, aprendi muito com o Padre Vicente. Mogi deve muito a Padre Vicente, foi o primeiro a levantar a bandeira da população idosa dentro desse município. Então, eu por vezes ia fazer junto com outros voluntários do Pro Mais Vida, nós que fazíamos a visita para os idosos que pediam vaga, né? E
a gente via muito isso, né? Que às vezes não era. Na verdade, a família não queria cuidar, porque o idoso já estava dando um pouquinho de trabalho. Hoje não. Hoje é só através da porta da assistência social. Não existe outra porta. Isso é legítimo, isso está muito certo. Tal. E o Conselho Municipal do Idoso faz esse papel mesmo do advogado do contra, né? Porque do contra no sentido de apoio, né? Para que ninguém passe na frente dessa fila, né? Então, todas as vezes que alguém que estava lá embaixo na fila passa para o primeiro, a gente questiona, minimamente a gente questiona a Secretaria de Assistência Social, o porquê que aquele que era o 16º passou a ser o primeiro, né? E tudo isso é em defesa da população idosa. Mas, respondendo infelizmente a sua pergunta, Arlindo, o Conselho Municipal até tem perguntado e tem pedido para a Secretaria de Assistência Social que envie informações para o Conselho Municipal exatamente disso que você perguntou. Como estão essas pessoas, esse cidadão que há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou mais está nessa fila de espera, né? E qual é a situação dele, né? Onde ele está, né? Vivendo, né? No território, ele está numa casa, ele está numa rua, né? E nós não temos essa informação. Mas ele está exatamente da mesma forma como quando ele entrou na lista, Arlindo. Diante desse cenário, Juraci, nós temos aí uma casa que foi entregue, né? A entidade já tem a responsabilidade sobre o imóvel, né? Já honra os compromissos com aluguel, tudo. Sim. E nós não temos os beneficiários lá dentro ainda, né? Não sei qual é a cronologia de tempo e qual é as razões a quais essas pessoas ainda não estão sendo atendidas. São 11 vidas que poderiam já estar sendo atendidas e receber os cuidados e atendimento naquela estrutura e ainda não está. Não sei qual é a previsão disso, nem sei o que está impedindo que isso venha já a ser concretizado. E temos outro cenário de uma outra casa que está com o nó atado e ninguém desata isso. Sim. E eu não sei se é vontade política, eu não sei se é questões técnicas, eu sei que nós temos aí que resolver isso. Alguém tem que pôr o dedo na ferida. Sim, exatamente, Arlindo. Está perfeito o seu raciocínio. Eu digo para você que a casa Cirineu, que inaugurou na terça-feira passada, ela ainda não está funcionando e a resposta, se você for e fizer essa pergunta, será: é por causa da vigilância sanitária. Não, não é por causa da vigilância sanitária. A vigilância sanitária está aguardando, sim, os documentos necessários para poder liberar. Então, na verdade, se você é o responsável, Arlindo, você ainda não entregou esses documentos, porque a vigilância sanitária ela sofre uma pressão muito grande também da própria gestão da assistência social para que libere essa casa, mas ela não vai liberar. Ela já respondeu isso para o Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Municipal do Idoso está totalmente de acordo que a casa não seja liberada enquanto ela não estiver com toda a documentação em dia. Então, está faltando algum documento na vigilância, porque a vigilância, ela tem lá a legislação, se você não entregar tal documento, ela não pode liberar a casa. E a senhora, pelo conhecimento que a senhora tem, esses documentos que possam estar faltando, é de difícil conclusão? É uma pendência administrativa, é uma pendência física, estrutural? De que órgão depende para obter esse documento para apresentar para a vigilância para que ela possa avaliar e falar: não, ok, eu estive na inauguração e eu me lembro muito bem que tinha lá um representante da vigilância sanitária que também foi agradecido a ela a presença, e eu saí de lá acreditando que estava tudo certo, tudo né? certo, né? É uma surpresa para mim você entregar um aparelho
divulgar isso nas redes sociais, em veículos de comunicações e efetivamente ele não atender. Ficar simbolicamente ali parado, porque um espaço sem essa finalidade não tem serventia nenhuma. Sim. Arlindo, eu não sei te informar exatamente qual é o documento, né? Mas eu sei porque o Conselho Municipal já pediu esclarecimentos à vigilância e foi passado que está aguardando documentações para poder liberar a casa. Então, não dá para passar por cima e com certeza, se passar, o Conselho Municipal de Idoso irá denunciar aos órgãos competentes, né? Porque a lei tem que ser igual para todos. Né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, mas eu acho uma falha muito grande você inaugurar uma casa quando ela ainda não está pronta para acolher a população, que é a finalidade de fim da casa. E isso, inclusive, nós temos a outra também, né? Que eu estou dizendo para você, que você já até sabia, porque foi dito lá no discurso, e tem uma outra também, que é em Jundiapeba, que o Conselho ainda não recebeu o endereço dessa casa, diz que está em reforma, ela também vai atender 12 idosos, e essa, ao contrário, diz que ela até tem uma estrutura boa, que talvez até possa atender um pouquinho mais, né, mais um ou dois idosos, né, mas também está nessa dependência de reforma, né? E essa do Mogi Moderno, como você colocou, esse nó tem que ser desatado, e ele já está gastando dinheiro público, indo por ralo, como eu costumo dizer, para ser bem clara, há mais de um ano. Vai fazer um ano agora, Arlindo, que está se pagando aluguel e se está com equipe contratada para o funcionamento da casa. E idosos vivendo de uma forma indigna na rua. Não, é muito injusto. É muito injusto. Juraci, como é que se comporta o Ministério Público diante dessas situações? Com certeza, o Ministério Público também deve ter essas informações, né? Afinal de contas, estamos falando de um espaço público, com dinheiro público, e que não está atendendo a sua finalidade. Não sei quais são as razões, mas como nós já estamos com esse espaço há mais de um ano, alguém tem que dar satisfação. Sim, tem. Então, olha, o Ministério Público, para ele atuar, e eu falo assim, da minha experiência apenas, né? Não uma legalista, alguém da parte do jurídico, né? Ele precisa ser provocado especificamente no caso, né? Então, o Conselho Municipal do Idoso não fez isso ainda, né? Já poderia ter feito, já deveria ter feito, mas não fez. Né? São tantas coisas, a gente faz várias coisas, mas ainda esse não fez, né? Aliás, as pessoas reclamam muito que o Conselho Municipal tudo manda para o Ministério Público. Mas por que manda? Porque nós só mandamos quando nós já esgotamos o diálogo, né? Então, o senhor prefeito não pode dizer, nem os funcionários da prefeitura, que o Conselho Municipal não tenta o diálogo. Tenta sim. Né? Você veja, Arlindo, que nós, alguns programas atrás, nós falamos de um caso que idosos estão sendo abordados na rua, aqui na Doutor Deodato, de um comércio que vende armação de óculos e tal, e que os idosos estão sendo coagidos a entrar, a fazer coisa e tal. Nós recebemos essa denúncia no Conselho Municipal, só para você ver. Quando recebi a denúncia, eu retornei para a pessoa que fez a denúncia e disse: mas você já denunciou isso na ouvidoria da prefeitura, já no departamento de postura? Ela disse: não. Eu falei: pois então faça isso. Arlinda, a pessoa fez, mandou o protocolo, nada resolveu, encaminhou o protocolo para o Conselho Municipal de Idoso. O Conselho Municipal de Idoso, por ter pessoas envolvidas, se envolveu, encaminhou isso para a postura, pedindo esclarecimentos de como estava essa denúncia, com o número e tal. Ninguém encontrou isso, passamos para a ouvidoria também não resolveu. Agora encaminhamos isso para o PROCON, e o PROCON parece que vai resolver. Mas isso já se passaram
mais de 30 dias, já deve estar aí quase com 2 meses. Gente, isso é um absurdo. Então veja que a máquina é enferrujada mesmo. Quer dizer, se existe um protocolo, a postura, o departamento de postura, inclusive, falou para a secretária do Conselho Municipal do Idoso que não sabe onde está esse documento, tem o número do documento, diz que não sabe onde está. Né? A ouvidoria também não resolveu, aí diz que tem esse link, que tem inclusive horas para resolver. Gente, como assim? Né? Na hora que você vai e um órgão como um conselho, que é um órgão realmente estabelecido e tal, pede informações e esclarecimento, não sabe onde está o documento. E não resolveu. Quer dizer, a postura não foi lá até agora para verificar isso. Então nós estamos vivendo na terra Então do faz isso de conta. é assim que funciona, lindo, né? Veja que você mesmo teve uma experiência, você falou de uma licença para o carro, aquela coisa, e ninguém sabe, ninguém viu. Gente... É a terra do faz de conta. É. Por que o idoso é tão violentado nos seus direitos? Então. Isso me choca, porque Mogi das Cruzes é uma cidade que tem aí, até o último censo, cerca de 500 mil habitantes. Eu tenho certeza que esse número já avançou. E com certeza a população de pessoas com acima de 60 anos também deve ter um percentual aí significativo. Sim. Mas as políticas voltadas para o idoso, ela não acompanha esse número significativo. E eu fico Sim. aqui me entender perguntando por que o direito do idoso ele é tão violentado nos seus direitos? Não é só do idoso, viu, Arlindo? Infelizmente, é da sociedade de uma forma geral, né? Mas a pessoa idosa, ela tem que ter um olhar especial, que infelizmente não tem pela gestão pública, não tem esse olhar especial, muito pelo contrário, vai empurrando com a barriga, porque veja, esse caso da ILPI para a pessoa em situação de rua, isso vem sendo empurrado com a barriga há mais de 1 ano e dinheiro público, volto a repetir, indo para o ralo, tá certo? E depois diz que não tem dinheiro, não é? Para políticas públicas voltadas para a população idosa. Então, foi embutido um valor significativo dentro da assistência social, mas isso não chegou para a população idosa. A gente só tem reduções, né? Veja aí o serviço de convivência para a pessoa idosa, que a gente antes tinha atendimento para 300, hoje estamos limitados a 120. Você falou do número da população idosa. A população idosa no município de Mogi das Cruzes já ultrapassa os 66 mil. Então, é um número muito alto, né? E a gente tem aí um índice recente, eu vou trazer para o próximo programa, do Disque 100, onde aumentou mais de 100%, tá? O número de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Então, no ano de 2022, estava em torno de mais de 100 mil denúncias. 2023, já estamos com mais de 202 mil denúncias no Disque 100, só voltado contra a pessoa idosa. Isso é assustador, Arlindo, muito assustador. Então, fala assim, mas é que agora as pessoas estão tendo uma divulgação maior do Disque 100. É verdade, mas não deita em berço esplêndido, não é só isso. Acontece que a população idosa vem crescendo e, infelizmente, qual é a leitura que você faz disso? Que quando você passa a ser pessoa idosa, você começa a sofrer violência. Por quê? Porque, por vezes, você já começa a ficar, talvez, debilitado, precisando mais de ajuda da sociedade, dos familiares e das políticas públicas. E quando você não encontra, começa a violência. Juraci, nessa entrega, eu acompanhei muito bem a fala de todos os que participaram e que foi dada a voz, e na fala do prefeito, ele fez uma divulgação de investimentos que ele tem feito na assistência social. Segundo ele quase que quadriplicou o orçamento da Secretaria de Assistência Social. E em palavras também da secretária e de outros membros lá, o prefeito Caio Cunha tem sido um parceiraço da assistência social, melhorou o orçamento. Ele
tem investido em áreas que não é visíveis, né? Segundo o que ele tem dito, as obras que ele tem feito são obras que não chamam muita atenção, ou obra de saneamento básico, ou até mesmo investimento social. Mas, em particular, na assistência social, a senhora tem observado um avanço, uma melhoria no atendimento, porque a população de rua é muito grande. Eu com frequência continuo vendo pessoas em semáforos abordando os outros para vender produtos ou para fazer propaganda de estabelecimento comercial. Como é que a senhora tem visto especificamente na assistência social? Então, eu gostaria de saber aonde foi investido esse dinheiro. Sim, bastante dinheiro mesmo. A informação onde foi investido? É que foi feito um investimento significativo em termos de orçamento comparado aos anos anteriores. Sabe por quê? A pergunta é essa, porque assim, nós estamos muito ligados, o Conselho acompanha bastante, porque as políticas públicas voltadas para assistência, lógico que nós não é só assistência social, tem a parte da saúde, e a saúde tem um rombo aí muito grande de dívida com a população idosa, né, com a falta de equipamento de residências geriátricas, né, que são aquelas acima do grau 3, e que nós vamos ter que falar sobre isso também, né? Mas a gente recebe mesmo muitas reclamações da população que vão nos centros de referência de assistência social e não são atendidas imediatamente, é agendado um atendimento. Então, o que a gente percebe nisso? Isso é assustador. Então, a falta de funcionários, falta de equipe nos equipamentos de CRAS e CREAS. Então, não consigo ver, sabe, Arlindo? Eu gostaria realmente que apontasse para nós aonde realmente houve um investimento, né, para melhorar esses serviços. É uma pena, tá? Eu não tenho essa resposta para você. Bom, hoje a senhora tem reunião extraordinária. Sim, né? Acredito e ordinária. E ordinária. Não é extraordinária, hoje é ordinária. Devo estar na pauta também esses assuntos envolvendo a entrega desse aparelho, né? Espero que na próxima terça-feira a senhora nos traga boas notícias. Antes de encerrar a participação da senhora nessa terça-feira, Vila Dignidade. Então, olha, Vila Dignidade, Arlindo, tá faltando, parece que uma casa, né? Mas era até para eu ter ido a semana passada, acabei não conseguindo ir. Mas isso é assunto de pauta hoje da nossa reunião, para saber exatamente, né, quando termina, e eu quero saber quando termina, não para inauguração, Arlindo, e sim para saber quando que vamos poder colocar mais 2 idosos, né? Porque aí vão ser liberadas duas casas, né? Mais 2 casas que vão ser liberadas, que elas estavam todas em condições, né? Enfim, né? Então, o Conselho Municipal vai também fazer essa fiscalização de como estão as casas, né? Antes que dispensem o serviço da empresa que foi contratada, né? Porque senão depois a gente fica aí com a batata quente, né? E com goteira, com janela sem pintar, aquelas coisas de final de obra que você conhece, né? Mas eu acho que, eu não vou falar, eu tenho quase certeza que isso já está acontecendo, que de uma idosa que já está indo, mas terça-feira que vem eu trago a notícia, e sempre a notícia, assim, com muita realidade daquilo que está acontecendo. Eu não posso falar que achismo, acho que não, é isso, tá? Então é com muita clareza, com muita certeza que eu falo para você que não tem nenhum idoso ainda lá na nova ILPI Cirineu, infelizmente. Vamos aguardar que isso seja resolvido o mais rápido possível. Juraci Fernandes, obrigado pela sua presença aqui. Quero desejar uma excelente terça-feira, uma reunião ordinária daqui a alguns minutos, que tudo corra bem e que na próxima terça-feira só traga boas notícias. Se Deus quiser, Arlindo, eu não perco nunca as esperanças, né? E eu acho que tudo isso é tudo para melhorar. As críticas são sempre construtivas, né? É mesmo para cutucar aquele que é responsável pela ação, né? Para que ele haja, né? E eu acho que a crítica construtiva, ela realmente constrói, né? Ela não destrói nada,
ela constrói, né? E se isso acontecer, na próxima semana a gente vai poder estar aqui feliz como vão estar os idosos que deverão estar já nessa nova ILPI que foi inaugurada, mas foi inaugurada sem idoso e continuam os idosos em hospitais. Isso que é o mais triste. O que precisa urgentemente para ontem é retirar esses idosos que estão nos hospitais para que outras pessoas possam entrar. Nós temos aí uma fila de cross que é necessária, mas veja, Arlindo, eu essa semana, inclusive, estava com um idoso com 97 anos, precisando fazer hemodiálise e aguardando. Não sei se já não foi a óbito. Então é muito triste isso, a gente saber que tem um idoso com uma malinha sentada já na beirinha da cama para sair, né, todo feliz, e toda noite ele tem que voltar a dormir naquela mesma cama dentro de um hospital. Isso é muito triste. A todos uma ótima terça-feira e até a próxima, se Deus quiser.